E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar sobre oxidação? Pois bem, um assunto recorrente da química, que é muito importante ter uma boa compreensão e não é difícil, mas então vamos ver. Bom, separei aqui uma questão da Universidade de Santa Cruz do Sul, que fala sobre o processo de oxidação na sua questão. E interessante que a gente pode abordar e entender exatamente esse funcionamento revisando nesta questão. Então vamos lá. Para isso, eu vou falar primeiro o que é NOx. É o primeiro passo para a gente entender esse processo, entender NOx. O que é o NOx? NOx nada mais é do que número de oxidação. E o que significa esse número de oxidação? É o número de elétrons que são transferidos entre um átomo para o outro. Em alguns casos, não ocorre essa transferência de elétrons. Então, se não há transferência de elétrons, a gente chama esse NOx de zero. Por exemplo, substância simples. Substância simples. O que é uma substância simples? Uma substância formada pelo mesmo elemento químico, tipo o O2, o N2, Cl2, o F2. Todas essas substâncias, elas são simples, ou seja, formadas pelo mesmo elemento químico. Ele vai ter NOx igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque um elemento não consegue transferir elétrons para o outro. Eles conseguem compartilhar elétrons, mas não transferir, ou seja, não forma cargas. Mas, por exemplo, se você pegar o grupo 1 da tabela periódica, por exemplo, sódio, potássio, lítio e assim por diante, quando eles fizerem uma reação química e eles se combinar com outro elemento químico, eles vão ter com o número de oxidação mais 1. O que significa esse estado de oxidação mais 1? Significa que eles transferiram, ou seja, eles deram um elétron para o outro átomo. Sozinho, na forma metálica, aí, estariam também como zero, porque estariam como substância simples. Por exemplo, o hidrogênio, se eu pensar o hidrogênio como gás hidrogênio, ok? Gás hidrogênio, hidrogênio ligado com hidrogênio. Substância simples, o valor é igual a zero. Porém, se o hidrogênio aparecer ligado com qualquer outro elemento, não importa quem seja, a carga vai ser mais 1, ou seja, ele vai dar um elétron. Tem algumas exceções? Existem, que no caso é o hidreto, mas a gente não vai falar disso agora. O oxigênio, em geral, o oxigênio recebe 2 elétrons. Ah, tá. Então, se eu tiver uma ligação, por exemplo, o H2O, no H2O, o oxigênio está recebendo 2 elétrons. E quem vai dar esses 2 elétrons? O hidrogênio. Ah, então o hidrogênio vai ter que dar 2 elétrons? Sim. Os 2 hidrogênios vão dar 2 elétrons. Então, cada hidrogênio vai dar 1, então a molécula tem que dar um total de 0. Ou seja, algumas moléculas a gente vai ter que analisar elas. Então, por exemplo, H3PO4, famoso ácido fosfórico. Eu tenho um número de oxidação fixo para o hidrogênio, no caso mais 1, eu tenho um número de oxidação fixo para o oxigênio, que é menos 2. Essa molécula não tem carga, então o total de carga tem que ser zero. Então, olha só, o oxigênio, cada átomo de oxigênio no ácido fosfórico quer receber 2 elétrons. Então, se eu tenho 4, eu tenho que receber 8 elétrons. Quem que vai dar os 8 elétrons? O fósforo e o hidrogênio. Só que o hidrogênio só dá 3 elétrons, né? Porque é 1 vezes 3, 3. Então, quem dá o restante para completar a equação para zero é o fósforo. Então, o fósforo vai dar os 5 elétrons. Então, o número de oxidação nada mais é do que a transferência de elétron entre átomos. Ok. E o que esse exercício pode nos ajudar a esse entendimento? Bom, esse exercício, embora muito simples, ele recorda toda a teoria de oxidação. Então, olha só, ele fala da ferrugem, que a ferrugem é formada quando uma barra de ferro, por exemplo, material ferroso, fica exposto ao ar e à umidade, como é mostrado na figura. Então, a figura começa a ficar recoberta de material, né, que é essa ferrugem, que é o óxido de ferro, como apresentado na equação, e aí depois ele quer saber sobre essa equação, qual das alternativas é a verdadeira. Para isso, então, separei essa questão para a gente analisar o número de oxidação deles. Então, eu vou escrever aqui o NOx. Aqui em cima eu vou colocar o NOx de cada elemento e embaixo eu vou colocar o NOx total. Então, o ferro aqui está sozinho, substância simples, NOx igual a zero. O oxigênio, uma substância simples, NOx igual a zero. Já no óxido de ferro, eu não posso colocar o zero para os elementos porque eles estão ligados entre si, então ocorreu transferência de elétrons. A molécula em si tem que ter NOx igual a zero, porque a molécula não tem carga, como vocês estão vendo, não tem carga, Fe2O3. Mas cada oxigênio, de acordo com aquela tabelinha que eu mostrei anteriormente,
vale menos 2, ou seja, cada oxigênio quer receber 2 elétrons. São 3 oxigênios, então o total de elétrons que vão receber o oxigênio vai receber 6. Quem vai dar os 6 elétrons? O ferro. Então o ferro vai dar 6 elétrons. Mas professor, tem 2 aqui, então cada ferro vai dar 3. Ah, tá, então o ferro tem carga mais 3 cada um, são 2 átomos de ferro, dá o total de mais 6. Isso dá então 0 a molécula ali, o composto iônico do óxido de ferro. Tá, e tendo isso em mãos, o que a gente pode fazer? Agora a gente vai entender o processo, ou seja, o que tem antes da setinha, ou seja, o reagente, e depois setinha o produto. Então, se a gente analisar aqui, eu vou colocar até aqui uma outra cor para ficar um pouco diferente. O ferro, ele saiu de 0, né? Então ele tinha estado de oxidação 0, e foi para estado de oxidação mais 3, ou seja, o NOx dele aumentou, esse número aumentou. O que significa esse NOx está aumentando? Significa que ele está dando elétron. Então, toda vez que aumenta o NOx, dá elétrons. Se ele dá elétrons, quer dizer que ele está sofrendo um processo, e esse processo chama oxidação. Oxidação. Então, dá elétrons, oxidar. Perfeito. E vamos pensar o outro elemento, porque se dá elétrons, alguém tem que receber. O oxigênio estava 0, e foi para menos 2. Então, de 0 foi para menos 2. Então, se a gente analisar o oxigênio, o NOx dele caiu. Sim, o NOx do oxigênio caiu, ou seja, de 0 foi para menos 2, ou seja, está recebendo os elétrons. Então, ele recebe elétrons. Se ele recebe os elétrons, então ele sofre um processo chamado redução. Perfeito, então a gente já sabe quem sofre redução porque recebe elétron, quem oxida dá elétrons. Então já sabemos tudo. Não, mas a gente pode explorar um pouco mais. Como assim? Veja só, nessa reação, o ferro ia ficar ferro 0 o tempo todo. Foi o oxigênio que causou a oxidação no ferro. Então a gente pode também chamar o oxigênio de agente oxidante, porque ele que causou a oxidação no ferro. Por outro lado, você também pode pensar assim, se o oxigênio não tivesse contato com o ferro, o oxigênio também ia ficar com carga 0. Então foi o ferro que causou a redução. Então a gente pode no oxigênio. Então o ferro é o agente redutor. Então o ferro causou a redução no oxigênio e foi o oxigênio que causou a oxidação no ferro. Bom, interessante isso, né? Se a gente pensar, faz muita lógica, né? O ferro tem que dar elétron para que o outro receba. E o oxigênio, por sua vez, ele tem que receber elétron para que o outro possa dar. Bom, se a gente tem esse conceito, agora a gente consegue ver as questões aí, ver se elas fazem sentido. O ferro sofreu a redução? Não, ele sofreu a oxidação. Então o item A é falso. O ferro é o agente oxidante? Não, ele é o agente redutor, tá? O oxigênio sofreu oxidação? Não. O oxigênio sofreu o oxigênio sofreu a oxidação? Não. Ele sofreu a redução. O oxigênio é o agente redutor? Não. Ele é o agente oxidante. O ferro sofreu oxidação? Sim. O oxigênio sofreu redução? Sim. Então, a resposta certa é a E. Interessante, esse exercício ele mostra de uma forma bem simples como a gente pode entender o processo de oxidação. Dá para entender NOx, dá para entender quem oxida, quem reduz, quem é agente oxidante, quem é agente redutor. Então ele consegue avaliar se o candidato aí estava habilitado a todo esse conhecimento. Bom, espero ter ajudado vocês a recobrar esse assunto. Se você gostou ou teve dúvida, escreva no comentário, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Obrigado, até mais!